toda reverência à santa palavra do Senhor. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 1. Aconteceu que, num sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Que o Espírito Santo aplique ao nosso coração a sua santa e bendita palavra. Santo Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, prestando o nosso culto a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós Te agradecemos, meu Deus, porque nos trouxestes aqui. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado e tem cuidado de nós a cada dia. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E nós amamos a verdade. Queremos conhecer, aplicar ao nosso coração e viver intensamente todos os dias a Tua palavra. Vem falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus, vem nos abençoar. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor, que dependemos do Senhor, e nós pedimos que o Senhor estenda a sua mão sobre nós, nos protegendo, nos guardando e nos guiando pelo caminho certo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, que nenhum de nós saiamos daqui no final deste culto sem ter ouvido, sem ter entendido a Tua palavra, em nome de Jesus. Nós consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas trazidas no altar, depositado no gasofilácio ou na conta da igreja. E pedimos que o Senhor abra as janelas do céu com bênçãos
sobre o seu povo, abençoando e fazendo prosperar em tudo para a glória do teu santo nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos sabem que eu venho uma sequência nos domingos, na pregação, e eu estava certo que eu ia recomeçar hoje no capítulo 7. Mas, orando durante a semana, o Senhor falou comigo que não era para pular o capítulo 6, é para continuar. Então, nós lemos aqui os 10 primeiros versículos do capítulo 6. Aqui nós queremos destacar duas coisas. Primeiro, queremos destacar a presença dos fariseus. Parece que eles estão em todas, né? Os fariseus estão em todas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quando a gente fala hoje de fariseus, a gente pensa naquele povo, lá daquele tempo, né? Lá daquele tempo, aquele povo antigo lá, complicado. Acontece que fariseu não está se referindo literalmente a uma pessoa, mas a uma ideia, a um comportamento. De repente pode ter fariseu entre nós. Misericórdia. Fariseu. Fariseu entre nós. Sim, se os comportamentos permanecem ou estão, de repente tem fariseu entre nós. Nas duas pequenas histórias que nós lemos, aparecem os fariseus. Primeiro diz que Jesus estava passando em um sábado, no meio das searas, das roças. E os discípulos de Jesus colhiam e comiam naquelas roças. E os fariseus estavam presentes. E parece que nesse momento não era um momento, como a gente chama de culto normal, onde todo mundo senta para ouvir. Eles estavam se deslocando de um lugar para outro. Estavam passando pela seara, mas os fariseus iam juntos. Os fariseus iam juntos. Os fariseus eram um grupo muito forte nos dias de Jesus e tinham pelo menos 3 grupos de fariseu. Não era um grupo só, não. Tinha pelo menos 3 grupos de fariseus. O mais conhecido deles eram os seguidores de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu muito respeitado, muito acatado, muito sábio. Certamente é o mais conhecido, porque Gamaliel é citado na Bíblia. Em Atos, no capítulo 5, é citado Gamaliel. Os outros não são citados na Bíblia. O nome de um parece que era Iléu, e o outro algo parecido com Chama, nome assim. Chamar, obrigado, irmã, valeu. Então, haviam essas 3 escolas de fariseus. E os fariseus, eles procuravam conhecer as Escrituras, mas eles eram legalistas. Eles eram legalistas. Os fariseus são associados com hipócritas. Parece uma coisa, mas na prática e na verdade é outra. O fariseu tem uma facilidade daquelas de ver o pecado dos outros, ou pelo menos o que eles pensam que é pecado, e apontar. O fariseu, aí por isso que eu digo, de repente pode ter fariseu entre a gente. É aquele que vive procurando pecado nos outros para acusar. Ei, isso não é coisa de crente, não. Mas deixa que o camarada está fazendo igual ou pior. É o fariseu.
Então é uma ideia, é um comportamento, é um religioso que tem uma máscara, que não vive, na verdade, o Evangelho de Cristo, mesmo estando presente, mesmo acompanhando, mesmo ouvindo, mas parece que não aprende. Aí que a gente fala assim, aí parece até que nenhum fariseu tinha jeito mais, estava tudo perdido. Também não é assim. A Bíblia fala de muitos fariseus que se converteram a Cristo, seguindo, ouvindo, aprendendo, e se converteram a Cristo. E eu quero citar pelo menos 2, que todos aqui já ouviram falar deles, e eram fariseus. Um era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Mas Nicodemos, mesmo sendo um fariseu, ele tinha um coração quebrantado e uma certa noite ele foi fazer uma visita a Jesus, querendo conhecer melhor, querendo tirar as dúvidas, querendo aprender mais. E no Evangelho de Jesus, escrito por João, diz que Nicodemos se tornou um dos discípulos de Jesus, ainda que em oculto. Em oculto porque ele não levantou a mão. É aquele discípulo, eu acredito nele, mas ninguém precisa saber. Mas depois ficou sabendo, até porque está registrado na Bíblia, né? Mas por muito tempo Nicodemos foi um discípulo secreto, um discípulo oculto. Nós não fomos chamados para sermos discípulos ocultos. Nós não fomos chamados para sermos discípulos secretos. É preciso crer com o coração e confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Os discípulos de Jesus não podem se ocultar, até porque Jesus comparou os seus discípulos com luz. Como é que se esconde uma luz? Ninguém acende uma luz para colocar debaixo da cama, dentro de uma mala, dentro do guarda-roupa. Não! Quando se acende uma luz é para botar em um lugar adequado, onde vai iluminar todos os que estão no ambiente. Assim são os discípulos de Jesus. Então não dá para ser um discípulo de Jesus de maneira oculta. É preciso revelar. Outro fariseu que se tornou um discípulo de Jesus, e que esse é muito conhecido, é Paulo. O Saulo de Tarso, que a forma grega do nome é Paulo. Como nós conhecemos, é Paulo. Paulo era fariseu e era da escola de Gamaliel. Ele mesmo testemunha isso. Mas ele conheceu Jesus de uma forma dramática, teve a sua vida transformada no poder do Senhor, passou a ser um discípulo de Jesus, certamente depois de Jesus, o maior missionário, o maior pregador na história da igreja. Paulo era um fariseu. Então, os fariseus podem se converter. Um fariseu pode se render a Cristo, pode se voltar para o Senhor. Pode abrir mão dos seus conceitos para seguir um novo conceito, o conceito de Jesus. Nós cantamos o hino 301 do cantor cristão. Crer e observar. É crer em Jesus, é crer na sua palavra e observar. Está na palavra, está no que Jesus ensinou, então é a verdade. Eu creio e eu vou viver a palavra de Jesus. Nós precisamos observar isso. O segundo assunto que eu quero abordar e refletir com os irmãos é a respeito do sábado.
O sábado fazia parte do decálogo, fazia parte da lei. Mas com o passar do tempo ele foi distorcido, o seu real significado. Ele foi distorcido. E ao invés de trazer benefício ao homem, estava sufocando o homem. Inclusive o profeta Isaías, no capítulo 1, ele cita que Deus estava aborrecido com as práticas de culto, inclusive cita o sábado. Porque as práticas de culto estavam distorcidas já nos dias do profeta Isaías. Nos dias do Novo Testamento, de nosso Senhor Jesus Cristo, então, era impactante, é sufocante o entendimento das pessoas. E Jesus veio para libertar também desse entendimento distorcido e errado. Jesus foi altamente questionado porque não guardava o sábado segundo o entendimento dos religiosos, dos fariseus. E Jesus deu uma resposta. Eita, como eu gosto dessa resposta de Jesus. Em João, no capítulo 5 e no versículo 17. João, capítulo 5, versículo 17. Aqui está escrito assim, ó. Mas ele, Jesus, mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Naquele questionamento em que as pessoas estavam querendo sufocar Jesus por causa do sábado, ele deu essa resposta: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aleluia! É palavra de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus deu a sua vida por nós na semana da Páscoa. A morte de Jesus, certamente, na sexta-feira. Você não consegue imaginar, você não consegue ter uma ideia exata da tristeza, do peso dos discípulos de Jesus com aquele acontecimento. Mesmo Jesus tendo avisado que ia dar a sua vida, que ia morrer, que ressuscitaria no terceiro dia, mas os discípulos estavam arrasados, literalmente. Se trancaram em uma casa, com medo, tristes, chorando o tempo todo. Aquele sábado da Páscoa foi um dia muito triste. Foi um dia muito triste para eles. Mas no primeiro dia da semana, que é o domingo, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Algumas mulheres foram logo cedinho ao túmulo e quando chegaram lá, ele não estava mais no túmulo, tinha ressuscitado. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena. Ele apareceu a Pedro. Ele apareceu a dois que estavam caminhando para o campo. No capítulo 24 de Lucas, que eu entendo que ali foi a primeira escola bíblica dominical. Não foi de manhã, foi à tarde. E que escola, viu? Estudando as escrituras. E o professor, meu Deus, que conhecimento extraordinário. Que professor maravilhoso. Ele falava, ele ensinava e o coração dos seus alunos ardia. Porque ele falava a verdade profunda. E eles recebiam a palavra. Foram impactados com aquela palavra. E no início da noite,
Jesus se deu a conhecer a eles e logo desapareceu. Era um domingo, primeiro dia da semana. Naquela mesma hora da noite, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém para contar aos demais: olha, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou e nós vimos Ele. Ele esteve conosco e nós o conhecemos no partir do pão. É lindo isso, irmãos. É maravilhoso isso. E nenhum deles, acreditou enquanto não viu. A história é conhecida que o incrédulo é o Tomé, né? É o Tomé não creu. O problema de Tomé é que ele não estava no primeiro culto. Ele faltou. Aí quando falta, perde a bênção. Adia, vai vir depois. O Tomé não estava, mas a Bíblia diz claramente que nenhum dos discípulos de Jesus acreditou no testemunho daqueles que viram antes. Mas Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Aleluia. Aleluia. Eles se alegraram, eles adoraram o Senhor, eles se renderam ao Senhor, eles deram louvor ao Senhor, eles estavam maravilhados com o que Jesus estava fazendo. Jesus está vivo, louvado seja o nome de Jesus. Jesus está com eles, dá um tempo e depois desaparece. E a notícia vai se espalhando: Jesus está vivo, Ele ressuscitou, eu vi Ele falou comigo, Ele esteve conosco na reunião lá no culto, Ele falou conosco. Aí o Tomé, que não estava presente no culto, disse: não creio, não acredito. Como é que eu posso acreditar num negócio desse? Se eu não ver com os meus olhos, não colocar o meu dedo lá no lugar dos cravos, eu não creio. Não posso crer. Como é ressuscitar? Voltar à vida. Quem morreu pode voltar à vida. O Tomé não acreditou. Irmã Mel, projeta aí. João capítulo 20. No versículo 7. João capítulo 20, versículo 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Põe aí o versículo 8. João capítulo... Ou melhor, o versículo 19, irmã, desculpa aí. Versículo 19. O versículo 19, João 20, 19. Vamos? Aí. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana... Qual é o primeiro dia da semana? É um domingo. Todo mundo sabe que o domingo é o primeiro dia da semana, né? Então, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Agora põe o versículo 26. O versículo 26. Passaram-se quantos dias? Passaram-se 8 dias. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé, agora Tomé estava. E Tomé com eles, as portas, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Irmãos, foi com esses acontecimentos que o domingo passou a ser marcante para os discípulos. Primeiro, por causa da ressurreição. Jesus voltou à vida em um domingo, no primeiro dia da semana. Depois, por causa da
das aparições. Primeiro, no mesmo dia da ressurreição. E depois, 8 dias depois, no primeiro dia da semana. O Pentecostes também é um domingo. Você sabia que o dia de Pentecostes é um domingo? Porque está escrito lá em Levítico que a festa de Pentecostes, inclusive o nome, Pentecoste. Penta de 5, né? Então, Pentecostes acontecia exatamente no 50º dia depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa. E está escrito que era para acontecer no dia imediato ao 7º sábado. Portanto, o primeiro dia da semana. Era a festa de Pentecostes. E a igreja estava reunida naquele domingo de manhã, no dia de Pentecostes. Estavam reunidos em Jerusalém. O texto lá de Atos capítulo 2 diz que eles estavam todos sentados no mesmo lugar. Eu fico imaginando essa cena aqui, como a gente está aqui, ó. Todos sentados, prestando culto a Deus, buscando o Senhor, querendo aprender mais. De repente, o Espírito Santo veio sobre os discípulos. E todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo. Também foi em um dia de domingo, o primeiro dia da semana, o dia de Pentecostes. Parece que o domingo passou a ser marcante e o dia da reunião principal da igreja. A igreja passou a se reunir nas casas, no templo, e o domingo era um dia marcante de reunião. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, agora uma igreja não na Judéia, mas uma igreja entre os gentios, na Grécia, em Coríntio. Lá em Coríntio, no capítulo 16, o versículo 2, acho que o versículo 1 e 2, vai dizer que naquele dia do culto, da reunião, era para fazer o recolhimento das doações, das ofertas, onde parece que então já estava se formando algo natural na vida da igreja. Em Atos, no capítulo 20, versículo 7, Paulo estava de viagem, mas ele viajaria no dia seguinte, portanto, na segunda-feira. Ele viajaria na segunda-feira, mas no dia anterior à sua viagem, que era um domingo, o primeiro dia da semana, então diz que ele começou a pregar e ele estendeu a sua pregação. Agora, aquela pregação foi longa, viu? Eu não vou pregar do jeito de Paulo naquele dia. Porque por volta de meia-noite, o culto não tinha terminado ainda. E teve gente que dormiu lá, tem gente lá ali no lugar mais alto ali, ainda bem que não tem ninguém escorado aí e possa cair. Ninguém vai cair não, em nome de Jesus. E diz que teve um rapaz que estava sentado numa janela. Dormiu e caiu morto. Mas o Senhor, por meio de Paulo, levantou e ele ficou vivo e todos se alegraram e deram glória a Deus. Era também um domingo. O primeiro dia da semana. Em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 16, Colossenses capítulo 2, versículo 16, está aqui, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Ninguém vos julgue. Aquele costume de guardar o sábado entre os judeus não foi passado para a igreja no meio dos gentios.
Mas sempre levantava-se algum: ei, você não é crente não, viu? Você não guarda o sábado. E aí os irmãos ficavam com dúvida. Paulo combate os judaizantes. Não estou falando com você, não. Olha, irmão, isso aqui está ouvindo a gente, viu? A gente está falando e ele disse que não encontrou na internet o que eu estou falando aqui. Esse negócio aqui está ouvindo a gente. Que coisa, né? A gente está sendo vigiado. Então Paulo, para esclarecer a igreja, ele diz: ninguém julgue vocês por causa disso, inclusive o sábado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 5, ele disse: olha, uns julga que alguns dias são mais importantes do que outros, mas outros acham que todos os dias são iguais. Isso não vem o caso, cada um deve servir a Deus de todo coração, e isso não deve perturbar a fé de vocês. João, quando escreveu Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos. Ele estava exilado. Ele escreveu para as igrejas da Ásia, para as 7 igrejas da Ásia. Interessante que sempre que eu leio isso, que está na Bíblia, e é verdade, naquele tempo aquela região era a Ásia, hoje não é, hoje é a Europa. Você vê lá o mapa, né? A Turquia, a Grécia, aquela região lá. É a Europa hoje, mas naquele tempo era a Ásia. Bem, então João escreve as igrejas da Ásia, ou seja, igrejas não judias, igrejas entre os gentios. E João escreveu Apocalipse certamente nos anos 90 da era cristã. E no capítulo 1, versículo 10, vê o que está escrito aí. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, onde está escrito: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Entre os gentios, o dia do Senhor passou a ser, de fato, conhecido como o primeiro dia da semana. Está aí. No primeiro dia da semana, o dia do Senhor. A interpretação de que refere-se ao domingo, o dia do Senhor, vem pela tradição histórica dos pais da igreja. Os pais da igreja são aqueles que sucederam a geração seguinte aos apóstolos, que ensinaram e deixaram os seus escritos, que não estão na Bíblia, porque a Bíblia consta o escrito dos apóstolos, daqueles que andaram com Cristo, que viveram com Cristo, que aprenderam diretamente com Cristo, mas os escritos dos pais da igreja, que são a geração seguinte, os líderes logo após os apóstolos, elas servem também como eles entendiam o que estava escrito na Bíblia, e a história mostra que era sim o primeiro dia da semana no meio dos gentios, que era considerado o dia do Senhor. E estamos nós aqui no dia do Senhor, um domingo, louvando ao nosso Deus. Primeiramente porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou em um domingo, Ele venceu a morte, Ele vive e ele vive eternamente. Ele foi para o Pai, mas Ele prometeu voltar um dia. A grande esperança da igreja é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nós estamos aguardando o grande e glorioso dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Eu, na minha meditação, peguei apenas alguns versículos para trazer esse ensinamento, mas tem outros que eu não coloquei na minha mensagem. Leia a Bíblia, o Novo Testamento especialmente, onde não existe nenhum versículo como mandamento da guarda do sábado.
Tem citações de acontecimentos, mas não de mandamento. No Novo Testamento, não. Mas fica expresso que a igreja passou a se reunir como culto principal no primeiro dia da semana, por causa da ressurreição do Senhor, por causa da ressurreição de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Curve a sua cabeça. Aleluia, grande Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, e como é bom estar na Tua presença e poder Te adorar, e como é bom saber que o Senhor venceu a morte em Jesus Cristo, nosso Senhor, e está vivo e vivo para todo sempre. Como é bom saber que o Senhor nos prometeu vida eterna, juntamente com Jesus por toda a eternidade. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra, na Tua promessa, e pedimos que o Senhor complete a obra em cada coração. Aqueles que um dia já se renderam ao Senhor, que o Senhor sustente com a sua mão forte e poderosa, para que continue servindo ao Senhor com fidelidade, com integridade, com alegria, e aqueles que ainda não fizeram a sua decisão, possam fazer o quanto antes, em nome de